Oi, meu povo, voltei. Não sei o que aconteceu. Bom, acho que eu tenho que fazer tudo de novo, né? Hoje eu vou ler um texto do Freud chamado Sobre a Transitoriedade. Quem indicou foi a Tati Dot, que está sempre presente aqui, né? Então, eu falei que eu ia explicar por que eu demorei. Eu demorei porque eu vou ler o texto do Freud de uma edição que é a edição mais comum, que é a edição standard brasileira das obras psicológicas completas do Sigmund Freud. Que o que eu tenho é esse azulzinho aqui. E tem toda uma questão com a tradução, que ela foi feita do inglês, não direto do alemão, então não é uma boa tradução, supostamente. E aí o que eu fiz, que é o que se faz normalmente, pelo menos entre as pessoas que estudam psicanálise, é buscar a tradução em espanhol de uma tradução que, se eu não me engano, é de uma edição argentina, que foi o que eu estava fazendo, na verdade, antes de ler. Então fiz anotações no meu próprio texto para ler uma tradução melhorada, talvez. É um texto bem rápido, tá, gente? Então chama Sobre a Transitoriedade, está no volume 14 dessa edição. Não faz muito tempo, empreendi, num dia de verão, uma caminhada por campos sorridentes na companhia de um amigo taciturno e de um poeta jovem, mas já famoso. O poeta admirava a beleza do cenário à nossa volta, mas não extraía disso qualquer alegria. Perturbava-o o pensamento que toda aquela beleza estava fadada à extinção, de que desapareceria quando sobreviesse o inverno, como toda a beleza humana e toda a beleza e esplendor que os homens criaram ou poderiam criar. Tudo aquilo que, em outra circunstância, ele teria amado e admirado, pareceu-lhe despojado de seu valor por estar fadado à transitoriedade. A propensão de tudo que é belo e perfeito à decadência pode, como sabemos, dar margem a duas moções diferentes na mente. Um leva ao penoso desalento sentido pelo jovem poeta, ao passo que o outro conduz à rebelião contra o fato consumado. Não, é impossível que toda essa beleza da natureza e da arte, do mundo de nossas sensações e do mundo externo, realmente venha se desfazer em nada. Seria por demais insensato, por demais pretensioso acreditar nisso. De uma maneira ou de outra, essa beleza deve ser capaz de persistir e de escapar a todos os poderes de destruição. Mas essa exigência de imortalidade, por ser tão obviamente um produto dos nossos desejos, não pode reivindicar seu direito à realidade. O que é penoso também ser verdadeiro. Pode também ser verdadeiro. Não vi como discutir a transitoriedade de todas as coisas, nem pude insistir numa exceção em favor do que é belo e perfeito. Não deixei, porém, de discutir o ponto de vista pessimista do poeta de que a transitoriedade do que é belo implica uma perda de seu valor. Pelo contrário, implica um aumento. O valor da transitoriedade é o valor da escassez no tempo. A limitação da possibilidade do gozo eleva seu valor. Era incompreensível, declarei, que o pensamento sobre a transitoriedade da beleza interferisse na alegria que dela derivamos. Quanto à beleza da natureza, cada vez que é destruída pelo inverno, retorna no ano seguinte, de modo que, em relação à duração de nossas vidas, ela pode, de fato, ser considerada eterna. A beleza da forma e da face humana desaparece para sempre no decorrer de nossas próprias vidas. Sua evanescência, porém, apenas lhe empresta renovado encanto. Uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela. Tampouco posso compreender melhor por que a beleza e a perfeição de uma obra de arte ou de uma realização intelectual deveriam perder seu valor devido à sua limitação temporal. Realmente, talvez chegue o dia em que os quadros e estátuas que hoje admiramos venham a ficar reduzidos a pó, ou que nos possa suceder uma raça de homens que venha a não mais compreender as obras de nossos poetas e pensadores. Ou talvez até mesmo sobrevenha uma era geológica na qual cesse toda a vida animada sobre a Terra. Visto, contudo,
que o valor de toda essa beleza e perfeição é determinado somente por sua significação para a nossa própria vida emocional, não precisa sobreviver a nós, independendo, portanto, da duração absoluta. Essas considerações me pareceram incontestáveis, mas observei que não causaram impressão quer no poeta, quer em meu amigo. Meu fracasso levou-me a inferir que algum fator emocional poderoso se achava em ação, perturbando-lhes o discernimento, e acreditei depois ter descoberto o que era. O que lhes estragou o gozo da beleza deve ter sido uma revolta em suas mentes contra o luto. A ideia de que toda essa beleza era transitória comunicou a esses dois espíritos sensíveis uma antecipação de luto pela morte dessa mesma beleza. E, como a mente instintivamente recua de algo que é penoso, sentiram que seu gozo de beleza interferiam pensamentos sobre sua transitoriedade. O luto pela perda de algo que amamos ou admiramos se afigura tão natural ao leigo que ele o considera evidente por si mesmo. Para os psicólogos, no entanto, o luto constitui um grande enigma, um daqueles fenômenos que não podem ser explicados por si mesmos, mas a partir dos quais podem ser conduzidos a outras obscuridades. Possuímos, segundo parece, certa dose de capacidade para o amor, que denominamos de libido, que nas etapas iniciais do desenvolvimento é dirigido no sentido do eu próprio. Depois, embora ainda numa época muito inicial essa libido é desviada do eu para objetos, que são assim, num certo sentido, levados para o nosso eu. Se os objetos forem destruídos ou os perdemos, nossa capacidade para o amor, nossa libido, será mais uma vez liberada e poderá então ou substituí-los por outros objetos ou retornar temporariamente ao eu. Mas permanece um mistério para nós o motivo pelo qual esse desligamento da libido de seus objetos deve constituir um processo tão penoso. Até agora não fomos capazes de formular qualquer hipótese para explicá-lo. Vemos apenas que a libido se apega a seus objetos e não renuncia àqueles que se perderam, mesmo quando o substituto se acha bem à mão. Assim é o luto. Minha conversa com o poeta ocorreu no verão antes da guerra. Um ano depois, irrompeu o conflito que lhe subtraiu o mundo de suas belezas. Não só destruiu a beleza dos campos que atravessava e as obras de arte que encontrava em seu caminho, como também destroçou o nosso orgulho pelas realizações de nossa civilização, nossa admiração por numerosos filósofos e artistas e nossas esperanças quanto a um triunfo final sobre as divergências entre as nações e as raças. Maculou a elevada imparcialidade da nossa ciência, revelou nossa vida pulsional em toda a sua nudez e soltou de dentro de nós os maus espíritos que julgávamos terem sido domados para sempre, por séculos de ininterrupta educação pelas mais nobres mentes. Amesquinhou mais uma vez nosso país e tornou o resto do mundo bastante remoto. Roubou-nos do muito que amávamos e mostrou-nos quão efêmeras eram inúmeras coisas que considerávamos imutáveis. Não nos surpreende que nossa libido, assim privada de objetos, tenha se investido com intensidade ainda maior ao que nos sobrou, que o amor pela nossa pátria, nossa afeição pelos que se acham mais próximos de nós e nosso orgulho pelo que nos é comum, subitamente se tenham tornado mais vigorosos. Contudo, será que aqueles outros bens que agora perdemos realmente deixaram de ter aquele valor para nós por se revelarem tão perecíveis e tão sem resistência? Isso parece ser o caso de muitos de nós, só que, na minha opinião, mais uma vez, erradamente. Creio que aqueles que pensam assim e parecem prontos a aceitar uma renúncia permanente porque o que era precioso revelou não ser duradouro, encontram-se simplesmente num estado de luto pelo que se perdeu. O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio, a nossa libido fica cada vez mais livre, enquanto ainda formos jovens e ativos, para substituir os objetos perdidos por novos igualmente ou ainda mais preciosos. É de esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra. Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á
que o autoconceito que tínhamos sobre as riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta de sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno ainda mais firme e de forma mais duradoura do que antes. Interessante, né? Se trocar guerra por pandemia, né? Fica a dica. É isso, gente. Obrigado.